Bem, vamos lá. Hoje nós estamos na nossa aula e hoje já é a nossa terceira aula a respeito de organização administrativa. Nessa aula de organização administrativa, nós vamos tratar exatamente agora daquelas instituições ou das entidades que trabalham em paralelo, ou seja, trabalham em conjunto com o Estado, mas não fazem parte do Estado. E aí, nós vamos ficar e falar agora sobre os serviços sociais autônomos, tá certo? Então, os serviços sociais autônomos, aqui no Brasil, eles são conhecidos como Sistema S. Por que Sistema S? Porque todas as instituições, elas têm um Szinho lá para identificar, né? Então, nós temos o SEBRAE, o SENAR, o SENAC, o SESC, SESCOP, o SENAI, o SESI, o SEST, o SENAT. Então, nós vamos ter todas essas instituições aí para tratar desse assunto, que são exatamente esses serviços sociais autônomos. Então, esses serviços sociais autônomos, porque são serviços que são estabelecidos para a comunidade, muitas vezes eles têm um foco específico, né, que nós vamos ver posteriormente. Eu vou colocar aqui para que a gente faça uma breve análise sobre esses serviços sociais. E aí ele vai ter esse serviço à comunidade e vai trabalhar em paralelo com o Estado. Por que ele trabalha em paralelo com o Estado? Porque o Estado ele tem tantas atribuições e o Estado ele é tão grande que ele não consegue sozinho realizar todas as atividades. Seria aquele binômio que vocês já viram dentro da administração pública entre necessidade e possibilidade. As necessidades, elas são infinitas, enquanto que as possibilidades, elas são finitas. Então, o Estado, muitas vezes, ele tem que escolher aquelas necessidades que ele reputa ser as mais importantes ou as mais urgentes para que ele possa responder a essas necessidades ou para que ele possa desenvolver políticas públicas tentando resolver ou pelo menos minimizar aquelas determinadas necessidades. Então, a gente passa por essa situação em estados grandes, como é o caso do Brasil. E, como o Estado, muitas vezes, ele não é capaz de resolver todos os problemas, então, pessoas da comunidade começam a realizar ou desenvolver determinadas ações para ajudar as políticas públicas. Então, por isso que foram criados esses serviços sociais autônomos. São aí os empresários de vários setores da nossa economia que se reúnem para utilizar, para desenvolver essas atividades em prol da comunidade. Sendo que esse Sistema S, ele é uma iniciativa, geralmente, dos empresários, de cada setor, mas ele não está totalmente desvinculado do Estado. Por quê? Porque o Estado, o Sistema S, ele sobrevive de contribuições das empresas. Então, essas contribuições que são pagas pelas empresas, elas são tributos. Então, eles não estão completamente desvinculados. Mas é claro que o empresariado, ele se fortalece por causa dessas contribuições, então ajuda a toda essa atividade. Então, tem uma relação muito forte entre o setor público e o setor privado. Para isso, basta que a gente analise algumas dessas entidades, certo? A primeira delas que nós temos é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O que acontece? Que é o famoso SEBRAE, né? Então, o SEBRAE e o governo brasileiro, eles perceberam que existem muitos empreendedores dentro do país. E esses empreendedores, muitas vezes, ao tentar empreender, não dão certo. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm conhecimento. Não é que eles não têm conhecimento do objeto que eles estão empreendendo. Por exemplo, uma confeitaria. Não quer dizer que a pessoa, o dono da confeitaria, ele não saiba fazer os doces relacionados à confeitaria. Não. Muitas vezes ele não tem um preparo para organizar e administrar o negócio. Então, esse
Esse seria exatamente o ponto principal. Então, o Sebrae, ele vai dar a essas pessoas treinamento para que eles saibam abrir um negócio, para que eles saibam cuidar do negócio e saibam se desenvolver, saibam prosperar no seu negócio. E, além deles darem esses treinamentos, eles vão colocar várias ferramentas para que esses empreendedores, eles tenham consultoria, para eles analisarem como é que está o seu negócio, o que ele pode melhorar e como é que ele pode ir aumentando os seus negócios. Então, por isso que o Sebrae, ele é todo esse apoio que é dado às pessoas que estão iniciando no empreendedorismo. Então, ele dá o apoio à micro e pequena empresa. Ah, professor, e as médias e grandes? Aí as médias e grandes, elas já têm estruturas para elas mesmas fazerem suas ferramentas e se capacitarem e se desenvolverem. Então, aí é exatamente estar dentro do negócio. Para quem está começando, existe esse apoio, que é através do Sebrae. Na área da agricultura e pecuária, existe o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Senar. O que é esses serviços de aprendizagem, né? Então, o setor de agropecuária, ele precisa de mão de obra capacitada. Principalmente hoje, se você analisar, a maioria das propriedades brasileiras nessa área de agricultura, ou de agronegócio e de pecuária, elas são altamente mecanizadas. Então, não é mais a pessoa que vai somente plantar, colher e lidar com a terra. Hoje em dia, você tem que lidar com maquinário. E esse maquinário, hoje em dia, ele tem uma evolução tecnológica. Existem tratores que funcionam sem ter um ser humano. O ser humano fica num tablet ou num computador acompanhando o serviço que é feito pelo maquinário. Então, para que os empresários eles tenham mão de obra capacitada para trabalhar dentro das suas fazendas, eles precisam de mão de obra especializada. Então, por isso que cria-se esse Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a fim de criar os cursos para as várias profissões que vão ser necessárias para as fazendas, para ser contratado pelas fazendas, ou pelas empresas ligadas ao agronegócio, ao ramo da agricultura e ao ramo da pecuária. Nos mesmos moldes, existe o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o famoso SENAC. Só que o SENAC ele está ligado ao comércio, né? A Confederação Nacional do Comércio. E aí você vê que o foco já é outro. Por quê? Porque o foco ali é o comércio. Então, é a formação de vendedores, é a formação de pessoas treinadas em logística, então, todas as atividades relacionadas ao comércio. Eu até indicaria para vocês que entrassem nos sites, né, do Senar, do Senac, e depois vissem os cursos lá que são ofertados, porque desses cursos que são ofertados, vocês vão ver que todos, ou pelo menos a grande parte, eles estão relacionados com as atividades que eles criaram, ou seja, com o setor da economia que criou aquelas determinadas atividades. Claro que você pode ter alguns que são gerais, por exemplo, hardware e software. Hoje em dia é geral, né? Todos os setores precisam de hardware, de pessoas treinadas e capacitadas em hardware e software. Computação. Todos os setores hoje em dia precisam de computação, porque ele interfere em todos os setores. Então, pode ter alguns cursos que são gerais, que são necessários para todos os setores, mas ele também vai ter cursos específicos somente para a área dele. Sendo que, no que diz respeito à Confederação Nacional do Comércio, você, além do SENAC, você ainda tem o SESC. Ah, são a mesma coisa. Não, porque o SENAC é um serviço de aprendizagem. Ele trabalha com capacitação das pessoas para aquela determinada área, que é o comércio. Já o SESC é um serviço social do comércio. Então, o que é isso? É um serviço social. Então, vai prestar atividades para a comunidade. Então, você vai ver que, geralmente, o SESC, ele trabalha com atividades relacionadas à saúde, lazer e artes. Então, ele trabalha com essas três atividades: saúde, lazer e artes. Por isso que você vê em vários estados que o SESC está ligado com teatros, está ligado a esportes, tem quadras,
tem piscinas onde são dados cursos à comunidade. Então, é fornecido para os comerciários, as pessoas que trabalham no comércio, mas também ao público em geral. Um serviço com valores bem módicos, que é exatamente para propiciar que a maioria da comunidade possa utilizar. Da mesma forma que você tem para o comércio, o Senasc, o Senac e o Sesc, você também tem da Confederação Nacional da Indústria, onde você tem o Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e aí você vai ver cursos voltados para a indústria, e você também tem o Serviço Social da Indústria, que é o SESI, que tem os mesmos moldes do SESC, também vai estar voltado para essas áreas. Então você perceba que essas confederações ou esses sistemas, eles podem ter um serviço de aprendizagem ou um serviço de aprendizagem e o serviço social. Sendo que o serviço de aprendizagem, não já está dizendo, é para capacitação de pessoas para trabalharem naquela determinada área. No serviço social, não, o foco é outro. É artes, esportes e lazer em geral. Então, o foco é outro. E aí, eles vão tanto ser voltados para as pessoas que compõem aquele ramo da economia, que trabalham naquele ramo da economia, como também para outras pessoas, para o público em geral. Além desses, nós temos ainda o Sistema Cooperativista Nacional, onde o Sistema Cooperativista Nacional ele tem o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o SESCOP, e aí capacita as pessoas para desenvolverem atividades de cooperativos ou de cooperativismo, né? Então, vão ser pessoas capacitadas exatamente para isso. Hoje em dia, o cooperativismo tem muito uma atuação na área financeira, né? E se fortalecer financeiramente. Então, por isso que tem cursos muito voltados para essa situação. E nós temos ainda a Confederação Nacional do Transporte, onde a Confederação Nacional do Transporte também tem os dois, né? Tanto tem o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, que é o SENAT, e tem o Serviço Social do Transporte, que é o SEST, nos mesmos moldes do SENAC, SESC, SENAI e SESC. Vocês conseguiram compreender o sistema S que tem aqui no Brasil, que são os serviços sociais autônomos? Alguma dúvida? Bem, além dos serviços sociais autônomos, nós temos também as entidades paraestatais. E aí, o que é que significa entidade paraestatal? A entidade paraestatal é aquela entidade que trabalha em paralelo com o Estado. Então, se ele trabalha em paralelo com o Estado, quer dizer que ele vai atuar junto com o Estado em alguma função, em alguma atribuição que seria do Estado. E aí nós encontramos as entidades paraestatais exatamente prestando os serviços públicos. Mas eles prestam os serviços públicos por delegação. E aí nós temos a diferença. Porque não é o Estado que vai estar executando aquele serviço público. É um particular. Muitas vezes é uma empresa, ou seja, uma pessoa jurídica de direito privado, que vai executar um serviço público. E vai se remunerar por aquele serviço que ele está prestando. Como exemplo dessas delegações de serviço público, nós temos as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias. Aqui, como vocês estão no foco que é a administração pública, basta que vocês conheçam, né? As concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Por quê? Porque, na verdade, a diferença entre os tipos de delegação são exatamente os direitos e deveres entre a administração pública e o delegatário. As concessionárias, elas têm mais direitos do que as permissionárias. E, por sua vez, as permissionárias têm mais direitos do que as autorizatárias. Então, por isso que, via de regra, esses serviços públicos de maior interesse, como é o caso de energia, como é o caso de água e esgoto, geralmente são concessionárias de serviço público e não permissionárias. Por quê? Porque como a atividade ela envolve um volume maior de dinheiro, então as empresas elas têm que
ter um capital maior e ter uma certa estrutura, então ela precisa de mais segurança jurídica para que ela possa efetivamente enveredar por esses caminhos. Então, por isso que você geralmente fecha as concessionárias. Então, quando você analisa as empresas de telefonia, elas são concessionárias de serviço público. Quando você vê as empresas de água e esgoto, são, via de regra, concessionárias de serviço público. Quando você vê nas estradas, dependendo do tipo de contrato que é formulado, que é fechado, elas podem ser concessionárias ou permissionárias, porque aí vai ser estabelecido um determinado valor, né, que é do pedágio, para você fazer a manutenção daquela determinada estrada, com os serviços que vão ser prestados às pessoas que estão utilizando aquela parte ali das estradas. Então, geralmente, essas empresas que cuidam das estradas, elas são permissionárias, né? Mas nada impede que tenham também situações de concessionárias. E as autorizatárias são aquelas que têm menor segurança. E são raros os casos de empresas autorizatárias. Via de regra, nós temos as concessionárias, né? É o modo mais comum que o serviço público, ele delega, que o poder público delega os seus serviços públicos. Alguma dúvida a esse respeito? Quem agora condições, obrigado, Tainá. Quem tiver agora condições, eu pediria que fizesse o seguinte, que depois olhasse aí nos livros sobre direito administrativo e verificasse exatamente os conceitos e as características. O que é uma concessionária, o que é uma permissionária, o que é uma autorizatária. Então, analisar exatamente o conceito e características, porque vocês vão perceber as diferenças entre eles, principalmente no que diz respeito aos direitos e obrigações, né, de cada um. E aí nós chegamos exatamente agora ao terceiro setor, que é um tema que hoje em dia tem sido muito estudado e nós ainda estamos nos desenvolvendo, tá certo? Então, seria para quem vai atuar, quem não quer atuar dentro da administração pública, mas trabalhar em conjunto com a administração pública, hoje em dia, esse é um ramo que está sendo bastante desenvolvido. E é um ramo que ainda continua sendo um ramo bastante promissor para quem não quer trabalhar dentro do Estado, mas em conjunto com o Estado. E aqui nós temos uma evolução. Por que nós temos uma evolução? Porque, no primeiro momento, essas entidades, ou esses entes paraestatais que eram encontrados no terceiro setor, chamava todo mundo de ONG. Mas por que eram consideradas ONGs? Porque eram organizações não governamentais. E as suas atividades eram muito rudimentares, né? Ou seja, estava se iniciando essa discussão, estava se iniciando essa ideia desses entes que seriam criados exatamente para apoiar, para reforçar a atividade do Estado. Então, por isso que elas eram muito rudimentares. Com o decorrer do tempo, o conhecimento a respeito das ONGs, ela foi evoluindo. E elas passaram a se especializar. Então, elas criaram formas jurídicas diversas, elas têm hoje em dia atribuições diversas, mas cada uma voltada para um determinado ramo, para um determinado nicho de atividades que são desenvolvidas pelo Estado. E hoje em dia, essas entidades, elas não são mais chamadas de ONGs, ou organizações não governamentais. Hoje em dia, elas são chamadas de OSC, que são Organização da Sociedade Civil. E essas organizações sociais, você tem elas, pelo menos de 4 tipos aqui no Brasil, tá certo? Essas organizações da sociedade civil, elas podem ser organizações sociais, e aí, as organizações sociais, elas são regidas, ou seja, existe uma lei que regulamenta como elas devem se organizar e aquilo que elas podem fazer e aquilo que elas não podem, ou seja, os seus direitos e obrigações. É a Lei Federal número 9.637 de 98. 9.637/1998.
A outra forma, por uma evolução, são as OCIP, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, e aí ela já tem um foco, atribuições, direitos e obrigações diferentes. É tanto que no ano posterior saiu uma nova legislação, que é a Lei Federal 9.790/1999, que regulamenta somente para as OCIPs. Então, logo você vê que a organização social tem um modelo de direitos e obrigações, e as OCIPs, elas têm outro modelo e outros tipos de direitos e obrigações. Por isso que você precisa, ao formar a sua organização social, a sua organização da sociedade civil, você precisa verificar em qual modelo ela se encaixa, né? Se é de OS ou é de OCIP. Nós temos também as organizações sociais da sociedade civil consideradas de utilidade pública, e a utilidade pública, ela pode ser de utilidade pública federal, estadual e municipal. Mas aí o que acontece? A gente só tem aqui a lei federal. Por quê? Porque ela regulamenta como é que a sociedade, ou a organização da sociedade civil, ela vai ser considerada como sendo utilidade pública para o governo federal, ou para o ente federal brasileiro, para a União, que seria a Lei 91 de 1935. Para você ver como é que é a utilidade pública estadual, você tem que ver a legislação do seu estado. Como é que é considerada utilidade pública no seu município, aí você tem que procurar a lei do seu município que regulamenta quando você considera uma organização da sociedade civil como sendo de utilidade pública, certo? Então, aí tem que ver legislações específicas. Porque cada ente tem a sua formatação, ou seja, tem as suas exigências para considerar um determinado ente de utilidade pública. E além dessas três, nós temos a quarta, que são as entidades beneficentes. E as entidades beneficentes, elas também foram regulamentadas. É a Lei Federal número 12.101/2009. Nessas entidades beneficentes, são exatamente aquelas aqueles entes sem fins lucrativos, né? Ou de fins filantrópicos. E aí você tem várias entidades nesses moldes, né? A própria Santa Casa de Fortaleza, ela é uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, para fins filantrópicos. Você tem várias instituições religiosas ligadas às religiões que são com fins filantrópicos. E aí você pode ter colégios, você pode ter creches, você pode ter hospitais, você pode ter unidades de saúde, você pode ter orfanatos. Então você pode ter várias instituições criadas pelas mais diferentes entidades. Você tem nesses setores entes ligados às religiões dos mais diversos matizes, né? Ou seja, dos mais diversos. Você pode ter ligadas a instituições sociais como Rotary, Lions, maçonaria. Você pode ter ligado a pessoas que são ricas, falecem e deixam institutos. Então, hoje em dia, você tem das mais diferentes formas. E aí você tem que analisar cada uma. Por quê? Porque o mais importante não é como elas são formadas, e sim a legislação que regulamenta a atividade delas. Então, por isso, você tem que analisar se aquela formatação, ou seja, dos moldes que foram estabelecidos nos seus regramentos, nos seus estatutos sociais, nos seus contratos sociais, como são pessoas jurídicas de direito privado, se elas estão dentro daquilo que é estabelecido pela legislação. Se tiver alguma coisa distoante, ou seja, se tiver alguma coisa em confronto com a legislação, eles não podem ser considerados daquela determinada natureza. Ok? A Tainara perguntou: as pessoas que trabalham no terceiro setor são funcionários públicos ou são contratados seletistas? Então, embora o terceiro setor ele atue para ajudar o setor público, eles não fazem parte do setor público. Por quê? E é exatamente o próximo tópico que eu ia colocar para vocês, que são os tipos de pessoas jurídicas que têm que ser criados para
funcionar uma organização da sociedade civil. Em todas elas, vocês vão ver associação privada, fundação privada ou organização religiosa. Então, fundação privada e organização religiosa. Vamos analisar as três. Quando você diz associação privada, quer dizer que é feita uma associação de pessoas. Então, o mais importante aí é você reunir pessoas com finalidade em comum. Mas não está dizendo, é uma associação privada. O que quer dizer que ela é uma associação privada? É porque eles vão constituir uma pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica ela vai ser de direito privado. As fundações. Nós acabamos de ver as fundações públicas, mas as fundações públicas são criadas pelo poder público para a atividade pública. Então, a fundação que ela é privada, qual é a diferença? Na fundação, o passo inicial não foi a reunião de pessoas, foi um conjunto de bens, os quais foram destacados para realizar uma determinada atividade. Então, aí é a diferença. Na associação é a reunião de pessoas. Na fundação é a reunião de bens. Então, reunião de bens de uma pessoa, de algumas pessoas do setor privado, de particulares, que foram destinados à execução de uma determinada atividade pública também. Mas eles vão constituir o quê? Uma pessoa jurídica de direito privado. Por isso que ela é chamada de fundação privada. Então, ela constitui uma pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, trabalha em conjunto com o Estado, mas não faz parte do Estado. E as organizações religiosas? Professor, mas a organização religiosa não tem um termo privado. Mas você sabe que hoje em dia, no Brasil, nós temos a situação em que o Estado brasileiro é o Estado laico. Ou seja, você separa o Estado, o chamado poder temporal, e a religião. Então, por isso, nenhuma organização religiosa ela pode estar dentro do Estado. Então, elas estão fora do Estado, mas em determinados momentos podem caminhar em paralelo. Eu acho que nos municípios ou nos municípios vizinhos, você vê instituições que foram criadas por religiões, como hospitais, como clínicas, como orfanatos, creches, escolas, que foram criadas pelas religiões e têm o apoio do Estado. Então, são organizações da sociedade civil. Você precisa só ver em que tipo é essa organização, né? Ou seja, em qual espécie ela se encaixa. Mas você percebe que mesmo essas instituições criadas pelas organizações religiosas, elas vão ser pessoas jurídicas de direito privado. Então, como são pessoas jurídicas de direito privado, os seus contratados eles são seletistas. E, por serem seletistas, eles não têm nenhum tratamento do setor público. Ou seja, eles são empregados como se fosse do setor privado mesmo. Não tem nenhuma regalia, não tem nenhuma prerrogativa. É os mesmos moldes de uma empresa normal, certo? Então, eles são seletistas. Eles nem sequer são considerados funcionários públicos, porque os funcionários públicos são as pessoas que fazem parte das empresas de economia mista, das empresas públicas e da sociedade economista que fazem parte da administração indireta. Entender, Tainá? Ok. De nada. Então, por isso que você percebe que o terceiro setor, ele também é um setor importante e vem reforçar. E aqui você verifica que nós temos vários tipos de entidades ou de entes que trabalham em conjunto com o Estado, né? Então, só para nós lembrarmos, esses entes que trabalham em conjunto com o Estado, nós vimos o serviço social, né? o Sistema S, que é o Serviço Social Autônomo, nós vimos os delegatários, concessionárias, permissionárias e autorizatárias, e agora nós vimos o terceiro setor. Então, você verifica que nessa atividade de apoiar o Estado em relação a desempenhar determinadas atividades, hoje em dia, o Brasil é muito rico em entidades e atividades que podem fazer parte disso. O Jorge Fernando está perguntando se os institutos, eles podem também formar essas organizações da sociedade civil.
Sim, Fernando, porque os institutos, eles vão se abordar como associações. E aí o instituto também pode se encaixar dentro dessas organizações da sociedade civil. Dependendo dos moldes que ele for criado, ele vai se encaixar em alguma dessas espécies, né? Ou organização social, ou organização social da sociedade civil de interesse público, e aí por diante. Ok? Então, eles se encaixam também nessa situação. Eles participam também do terceiro setor e se encaixam como organizações da sociedade civil. Entendido? Como eu sei que a organização administrativa brasileira é uma das mais complicadas, é uma das mais difíceis, eu, para finalizar esse tema, que é a organização administrativa brasileira, eu vou trazer para vocês exatamente como é que o Estado brasileiro ele está organizado, tá certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu primeiro vou fazer uma apresentação de como é essa organização em geral, e em seguida eu vou abrir para vocês perguntarem. Eu vou abrir espaço para que vocês possam perguntar, para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Mas só para a gente finalizar aqui relacionado ao terceiro setor, a gente vai deixar aqui algumas informações para que vocês possam, principalmente aqueles que estão mais engajados ou que desejam trabalhar em conjunto com o Estado, mas não querem fazer parte do Estado, e como vocês vão ser bacharéis em administração pública, é uma ótima área para vocês atuarem, né? É junto dessas organizações do terceiro setor. Então, para que vocês conheçam, existe uma ferramenta do IPEA, que é chamada Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Está aqui o site, depois vocês podem pegar o site e entrar no site para vocês analisarem. E aí, lá você encontra o mapa do Brasil. Nesse mapa do Brasil, você consegue acessar estatísticas, você pode ver os dados concretos. Esses dados sobre esse mapa das organizações da sociedade civil, eles são dados por estado e por município. Lá, para quem vai atuar na área, vai ter um glossário, ou seja, os termos que são utilizados, a fim de você se inteirar de uma linguagem técnica que você vai ter que assumir. Tira dúvidas, né? Porque tem perguntas frequentes, inclusive tem editais. Por quê? Porque geralmente essas organizações, os entes políticos, ou seja, o governo federal, os governos estaduais, o governo do Distrito Federal e os governos municipais, eles vão lançar editais para fazer uma cooperação, né? Ou seja, fazer contratos de cooperação com essas organizações sociais. Então, você pode ver as organizações que estão trabalhando no seu município, já, se quiserem entregar currículo para que vocês possam trabalhar posteriormente, mostrar a capacitação de vocês na área da administração pública, que entendem essa formatação e que vocês vão ser pessoas que estão mais capacitadas para desempenhar suas atividades perante essas entidades. Então, por isso que a gente deixa aqui esses dados para que vocês tenham acesso e vocês consigam aí ver oportunidades, até mesmo agora de estágio, né? Vocês comecem, para quem quiser, comece a estagiar na área e aí vejam aquelas instituições que estão mais próximas de vocês para que vocês possam já iniciar aí uma vida profissional, tá certo? E agora sim, a gente vai analisar a administração pública brasileira. Bem, aqui eu queria começar falando para vocês o seguinte. Qualquer Estado, ele é visto de uma determinada maneira internamente e ele é visto de outra maneira externamente. Por quê? Para uma pessoa que está fora do Brasil, você vai se relacionar com o Brasil como sendo uma pessoa jurídica no âmbito internacional. E aí, essa pessoa jurídica no âmbito internacional, ele só tem uma única estrutura, que está ligada ao Ministério das Relações Exteriores, que por sua vez está ligado ao governo federal. Então, para quem está fora do Brasil, só enxerga o Brasil. E quem é que representa o Brasil no âmbito internacional?
é o chefe de Estado. No Brasil, quem é que tem essas atribuições no âmbito internacional? É exatamente o poder executivo. O presidente da República do Brasil, ele é chefe de Estado, e para ajudá-lo a desempenhar suas funções de chefe de Estado, nós temos o Ministério das Relações Exteriores. Então, externamente, quando você enxerga o Brasil, você enxerga o Brasil como sendo um Estado soberano, por isso tendo a capacidade a nível internacional. E quem representa o Brasil a nível internacional é exatamente o chefe de Estado, no nosso caso, o presidente da República, auxiliado pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, externamente só aparece um único ente, que é o Brasil. Então, por isso, quando um governador diz que vai buscar verba no BID, no BIRD, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele não vai assinar o contrato. Quem assina o contrato é quem representa o Brasil. Quem é que representa o Brasil? É o governo federal. Então, quem assina o contrato é o chefe de Estado, e aí existe um outro contrato entre o governo federal e o governo estadual para regulamentar como é que vão ser esses pagamentos. A mesma coisa no município. Se ele for fechar um contrato com alguma instituição de fomento, com alguma instituição financeira no âmbito internacional, quem fecha o contrato é o chefe de Estado, é o Brasil, como personalidade jurídica de direito internacional. Então, quem fecha é o Brasil. Agora, internamente, existem outros contratos que vão regular a relação do governo federal com o governo municipal que está contraindo aquela determinada dívida. Então, por isso que no âmbito internacional, somente quem aparece é o governo federal, porque é ele que representa o Estado soberano. Ou seja, é ele que que ele vai fazer as atividades que diz respeito à personalidade jurídica internacional. Então, isso daí é uma estrutura externa, ou uma visão externa. Internamente, é mais complexo, porque ao invés de você ter somente um ente ou uma pessoa jurídica, você tem várias, né? Então, existe uma concepção externa, internacional, existe um aspecto internacional ou externo e outro aspecto interno, nacional. Por isso você tem essas duas visões. A visão que nós vamos tratar aqui com vocês é exatamente a visão interna ou a visão nacional. É quem vai se relacionar com o Estado brasileiro dentro do seu território. E aí ele tem que entender exatamente essa estrutura. Os nossos alunos estrangeiros, eles não vão ter tanto essa noção, por quê? Porque vocês têm estados unitários. Enquanto estados unitários, você só tem uma única estrutura. Então, para vocês, não vai ser um pouquinho mais complicado. Mas para os brasileiros, eles já estão mais acostumados, porque eles já têm noção dessa estrutura. E aí, o que é que acontece em relação a essa estrutura aqui? Como nós já vimos, existe o Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro, ele é composto por 4 entes políticos. O governo federal, que aqui no Brasil nós chamamos a União. Dentro da federação, nós podíamos chamar a União de poder central, porque como o Brasil ele é uma federação, a União ela pode ser chamada de poder central. Esse poder central tem que estar sediado em algum local. Então, o local que ele é sediado dentro do território nacional é o Distrito Federal. Então, por isso você tem o governo do Distrito Federal. E o Distrito Federal é diferente de todos os outros entes políticos, por quê? Porque é lá o local destacado dentro do território nacional para se concentrar a sede do governo federal. Então, por isso você precisa proteger o governo federal, então você diminuiu as atribuições do Distrito Federal. Então, os governantes do Distrito Federal vão ter menos atribuições do que os outros poderes periféricos. Por quê? Porque lá o mais importante é a sede do governo federal, ou dos poderes federais, os poderes relacionados ao governo federal. Então, por isso que ele tem um tratamento diferenciado. Depois, você tem os poderes periféricos. E os poderes periféricos no Brasil são os governos estaduais. Como exemplo, nós temos o estado do Ceará, estados onde nós estamos sediados, né?
E, por fim, foi uma inovação do Brasil, mais especificamente foi a inovação da Constituição Federal Brasileira de 1988, que ele incluiu na Federação Brasileira um quarto ente político, que são exatamente os municípios. E aí eu coloco aqui para vocês o município de Fortaleza, mas pode valer também como sendo o município de Redenção, o município de Acarape também, eles vão se amoldar dentro dessa estrutura. Entendido? Até aqui alguma dúvida? Sim, professor. Gostaria de perguntar se governos municipais do município de Fortaleza não têm poder judiciário. Muito bem observado, meu caro. Você viu aí, e é exatamente uma das coisas que eu vou destacar. De todos os entes, o único que não tem poder judiciário são exatamente os municípios. É tanto que você pode estar morando em Redenção ou em Acarape, e em Redenção ou em Acarape você conhece o poder executivo e o poder legislativo. Mas não existe o judiciário municipal. E você pode se perguntar, professor, mas aqui no município existe um juiz, existe um fórum, ou seja, um local que cedia o poder judiciário. Ok, mas esse fórum que você encontra no seu município, esse juiz, ele não é um juiz municipal, ele é um juiz estadual. Então, aquele juiz que você encontra no seu município, ele faz parte da justiça estadual. Por quê? Porque o juiz da justiça estadual, ele cuida tanto dos assuntos dos estados, como ele cuida também dos assuntos dos municípios. Tá certo? Então, o juiz que você pode encontrar na cidade em que você está residindo, ele não é um juiz do município, ele é um juiz que faz parte da justiça estadual. Então, por isso, os municípios, eles não possuem poder judiciário. Todos os municípios brasileiros, sem exceção, e aqui eu posso afirmar, sem nenhuma exceção, eles só têm dois poderes, que é o poder executivo e o poder legislativo. Não existe poder judiciário para os municípios. Muito bem observado por você, viu? Tá certo. Vocês conseguiram? Muito bem, Jorge. A pessoa que quer tirar os antecedentes criminais, lá em cima tem Poder Judiciário do Estado do Ceará. Muito bem. É exatamente por isso, porque os municípios, eles não possuem justiça ou poder judiciário próprio. Eles utilizam o poder judiciário do Estado. Então, o juiz que você encontrar no seu município, que o termo que se chama no judiciário é comarca, dentro da sua comarca, é um juiz estadual e não um juiz municipal. Então, as comarcas, elas vão ser relacionadas aos municípios, mas na verdade, ela está descrevendo o âmbito de atuação do juiz, né? Onde é que o juiz pode atuar? É dentro daquelas determinadas limitações. Mas ele não quer dizer que ele faz parte do município. Ele continua a fazer parte do Estado. A justiça estadual é só onde ele pode exercer as suas atribuições de juiz. É dentro daquele determinado território que coincide com o território do município. Por isso que é chamado de comarca. Ok? Pronto. Então, todos entenderam essa situação do Poder Judiciário Municipal, que não existe? Tudo bem. Então, vamos aqui. Quando nós analisamos o Estado brasileiro, nós verificamos esses quatro entes políticos, ou essas quatro pessoas jurídicas, ou essas quatro espécies de pessoas jurídicas de direito público interno. O governo federal, que é a União, só existe um governo federal no Brasil. O governo do Distrito Federal, ou governo distrital. Existem quantos distritos federais no Brasil? Uma. Uma. Só existe um, pessoal. Porque só existe uma sede que você vai colocar
a sede dos poderes da República, né? Ou seja, os poderes da União. Então, só existe um único Distrito Federal, tá certo? E esse Distrito Federal não pode nem sequer ser dividido em municípios. Então, o Distrito Federal ele não tem municípios. Só existe um. Então, União só existe uma, ou seja, só existe um governo federal. Governo distrital só existe um. Existem quantos governos estaduais no Brasil? Muito bem, Jorge. Existem 26. Mas aí você pode ver em algum canto que no Brasil nós temos 27 unidades federadas. Por que no Brasil nós temos 27 unidades federadas e 26 estados? Alguém sabe por quê? Devido ao próprio Distrito Federal. Muito bem. O Distrito Federal é uma unidade federada. Então, você tem 26 estados-membros mais o Distrito Federal. Por isso que nós temos 27 unidades federadas. Muito bem. Parabéns aí. E municípios, nós temos mais de 5.000 espalhados por todo o Brasil, né? Então, cada estado estabeleceu o número de municípios que ele tem. No Brasil, existem mais de 5.000. E no estado do Ceará, vocês sabem quantos municípios tem aqui no estado do Ceará? Alguém sabe? No estado do Ceará tem 184 municípios. Tá certo? No estado do Ceará tem 184 municípios. Ah, professor, então o número vai ser esse? Não. Em São Paulo, nós temos centenas de municípios. Em Minas Gerais também. E tem alguns estados menores que não chega nem a uma centena. Então, você vai ter exatamente essa relação. Tá certo? Por isso, eu sugiro a vocês, depois vocês entrem aí no site do IBGE, ou procurem outros sites da Confederação Nacional dos Municípios, e vejam aí como é que esses municípios estão espalhados pelas unidades da Federação Brasileira. Sendo que, como nós estamos sediados no Ceará, o nosso foco de análise vai ser exatamente o governo do estado do Ceará e os municípios sediados no estado do Ceará. Tá certo? Então, retomando. Governo federal, nós só temos um. Distrito Federal, nós só temos um, porque só existe uma sede para você colocar os poderes ligados ao governo federal. Governos estaduais, nós temos 26. Agora, unidades da federação, nós temos 27, que são os 26 estados-membros, mais o Distrito Federal. E governos municipais, nós temos mais de 5.000. E cada estado tem o seu número de municípios. Por todo o Brasil, são mais de 5.000. No governo federal, como é que ele está organizado internamente? Então, o governo federal, ele tem os 3 poderes, né? Aí nós vamos lembrar que, pelo princípio da separação dos poderes, existiram. O princípio da separação dos poderes, ele remonta à Revolução Francesa, e lá teve a discussão de várias teorias, né? A teoria que ganhou e prevalece até hoje é a teoria da tripartição dos poderes. Nessa teoria da tripartição dos poderes, nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. Pois bem, a tripartição, ela existe em todos os componentes da Federação Clássica. Quem são esses componentes da Federação Clássica? A União, os Estados-membros e o Distrito Federal. Por quê? Porque os municípios é a inovação da Constituição de 88. Então, por isso que eu afirmo que os 3 poderes existem em todos os componentes de uma federação clássica, que só são 3 componentes: a União, os Estados-membros e o Distrito Federal. Os municípios, eles estão de fora.
Por isso que você vê que o município, aqui no Brasil, ele só tem dois poderes, que é o poder executivo e o poder legislativo. E aí vamos tentar conhecer um pouquinho mais desses poderes a nível da Federação Brasileira. Então, quando você fala em poder executivo, hoje em dia, depois da nossa aula de organização administrativas, nós sabemos que o poder executivo, ele tem duas partes, né? Seria a administração direta e a administração indireta. Quem é que faz parte da administração direta, pessoal? Vocês lembram? A administração direta no Brasil, ele é composta pela Presidência da República e os ministérios e as secretarias vinculadas à presidência. Então, Presidência da República, ministérios e secretarias. A administração direta, vocês lembram? A administração indireta, ela é formada pelas autarquias, fundações públicas, sociedade econômica, empresas públicas, né? Pelos quatro. E, além disso, nós temos, com o decorrer do tempo, foram criados outros entes para trabalhar em paralelo com o Estado. Nós temos os serviços sociais autônomos, que é o Sistema S, nós temos os delegatários de serviço público e nós temos o terceiro setor. Então, foi se ampliando com o tempo, mas eles têm relação mais com a administração indireta do que com a administração direta. O poder legislativo. O poder legislativo federal, ele é composto por quem? Câmara Câmara de Deputados e Senado. Mas o Poder Legislativo Federal, ele é um todo. Esse todo nós chamamos aqui no Brasil de Congresso Nacional. Por isso que eu coloquei aí, ó, Congresso Nacional. E o Congresso Nacional do Brasil, que é o Poder Legislativo Federal, ele é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, o nome está dizendo, que é exatamente lá onde reúne todos os deputados. E o Senado Federal é onde você tem os senadores. Meus caros, por que nós temos duas casas legislativas no Brasil? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Alguém sabe me responder? Qual é a atribuição do legislador? Alguém lembra? Ele representa o povo. Como é? Ele representa o Pode falar povo. duas pessoas ao mesmo tempo. Representantes do povo. Então, defende os interesses do povo. Então, no Congresso Nacional, vocês acham que a Câmara e o Senado, os dois têm essa atribuição ou somente um dos dois? Um dos dois. Somente um deles. Qual é? Câmara dos Deputados. Os deputados federais, exatamente. Então, somente os deputados federais é que têm a incumbência de defender os interesses do povo. Professor, e o Senado Federal? O Senado Federal, os senadores, eles têm a função de defender os interesses da unidade federativa da qual eles são provenientes. Então, o senador, ele não precisa defender os interesses de todo o país. Ele precisa defender os interesses da sua unidade federativa. Então, os senadores do estado do Ceará, eles vão defender o quê? Os interesses do estado do Ceará. E não do povo brasileiro. Daí você tem esses dois tipos de casas legislativas. Professor, então por que existe Senado Federal? Porque nós somos uma federação. E na federação, a teoria da federação, ela envolve duas leis. A lei da autonomia e a lei da participação. O que é autonomia? Cada unidade federativa ela tem uma autonomia, ou seja, uma liberdade vigiada dentro de determinados parâmetros. E o que é a participação?
A participação é que as unidades federadas, elas podem intervir na formação da vontade do todo, da vontade do poder central. Então, o Senado Federal, ele está baseado exatamente nessa lei da federação, que é exatamente a lei da participação, que é exatamente um dos pilares de qualquer federação. Por isso que o Brasil, ele tem Senado Federal. Isso não tem nada de errado, está tudo correto, porque está de acordo com a teoria da federação. Entendido? Alguma dúvida? Ok. Então, vamos passar para o Poder Judiciário, porque na parte judicial, nós temos o quê? Que o governo federal, ele tem a Justiça Federal. Obrigado aí pelo retorno, Jorge. Então, o governo federal tem a Justiça Federal. Então, assuntos que envolvem interesse da União vão para a Justiça Federal. E aí, o que acontece? A Justiça Federal, ela só é sediada em alguns municípios. Elas não existem em todos os municípios brasileiros, tá certo? Porque é uma estrutura bem mais especializada. Vocês conseguiram entender a organização do governo federal? Alguma dúvida? Não? Então, vamos agora para o governo do Distrito Federal. Então, como vocês viram, no Distrito Federal, nós também vamos ter os 3 poderes, né? Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, no Poder Executivo, nós temos o quê? A administração direta e a administração indireta. A administração direta. Na administração direta, nós vamos ter o governo do Distrito Federal e os seus secretários, né? O governo do Distrito Federal e os seus secretários. Pode ter alguma estrutura ligada ao governo do Distrito Federal? Pode, mas em regra é o governo do Distrito Federal e os seus secretários. A administração indireta, eles podem ter a mesma administração indireta dos governos do governo federal. São autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. E eles podem ter também os delegatários de serviço público e o terceiro setor trabalhando junto com eles, que estão ligados aí à administração indireta. No Poder Legislativo, nós só temos uma casa, né? No Poder Legislativo distrital, que é exatamente a Câmara do Distrito Federal, que ela é composta pelos deputados distritais. E no Poder Judiciário, você tem um Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Ou seja, você tem a Justiça do Distrito Federal, que ela vai ser diferente de todas as outras justiças. Alguém tem alguma dúvida sobre o governo do Distrito Federal? Podemos seguir adiante? A próxima estrutura são exatamente os governos estaduais. E aí nós colocamos aqui como exemplo o governo do Estado do Ceará. Então, no governo do Estado do Ceará, mais uma vez, nós temos os 3 poderes: Poder Executivo, Legislativo e Poder Judiciário. A administração direta é composta pelo governador do Estado e mais as suas secretarias. E você pode ter outros órgãos ligados a ele, né? Superintendências, departamentos, então depende da legislação estadual que faz o organograma do Estado do Ceará, do Poder Executivo do Estado do Ceará. E também ele tem a administração indireta, aquela que é encontrada no Decreto-Lei 200/69, são exatamente as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. E eles também podem trabalhar com os delegatários de serviço público e o terceiro setor, as entidades ligadas ao terceiro setor. O poder legislativo nos estados só tem uma casa, que é exatamente a Assembleia Legislativa, onde nós temos os representantes do povo, que são os deputados estaduais.
E o Poder Judiciário também ele é autônomo, né? Ou seja, ele tem a sua autonomia, que é a Justiça Estadual, onde você tem os juízes estaduais e o Tribunal de Justiça do Estado. Alguma dúvida sobre os governos estaduais? Não? Então, os governos... Obrigado, Roberto. Jardênia. Vamos agora para a próxima estrutura, que são exatamente os governos municipais. E aí, os governos municipais, vocês já viram anteriormente, porque eu já fui perguntado, já respondi. De toda a estrutura, é o que é mais diverso, ou seja, é o que é mais diferente dos outros. Por quê? Porque os governos municipais, eles são a inovação da Constituição de 88. Então, como a Constituição de 88, ela inovou na estrutura da federação, ela ainda não há, os teóricos do Estado no Brasil ainda não conseguiram resolver todas essas diferenças dos municípios, dessa nova realidade que é colocar os municípios dentro da federação. Então, por isso, que essa estrutura, ela ainda não está perfeita e acabada. É uma estrutura que ainda está sendo construída, principalmente pelo modelo brasileiro. Então, por isso que os governos municipais, eles só têm dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Então, eles não obedecem à teoria da tripartição dos poderes. Por isso que o poder judiciário que você encontra dentro dos municípios não pertence aos municípios. Na verdade, eles pertencem ao Estado. Então, é um juiz estadual que acaba cuidando dos assuntos relacionados ao Estado membro e aos municípios inseridos dentro daquele Estado membro. Então, ele tem essas duas competências. As competências tanto relacionadas ao Estado membro, como também as competências relacionadas aos municípios. No Executivo Municipal, nós temos a administração direta e indireta. Na administração direta, nós temos o prefeito e as secretarias. E pode também, dentro do organograma do Executivo Municipal, você ter outros órgãos, ou outras entidades trabalhando junto com o prefeito, ou o gabinete do prefeito. Depende de cada legislação de cada município. A administração indireta pode utilizar a mesma estrutura do Decreto-Lei número 200, que são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade econômica mista, e também trabalhar com os delegatários de serviço público e o terceiro setor. Por sua vez, o poder legislativo vai ser formado pela Câmara de Vereadores, onde os representantes do povo nesta Casa Legislativa são exatamente os vereadores. Aqui eu queria colocar essa observação que eu coloquei embaixo. Por quê? Todos aqueles que estão em amarelo, você vai ter entes que são pessoas jurídicas, ou seja, eles não utilizam da personalidade jurídica do ente político. Em outros termos, o vereador, ele está dentro do município. Então, se você quiser processar um vereador, você não vai, se não for a pessoa do vereador, se você tiver que processar a pessoa jurídica, você, no caso, processa o município e não o vereador. Por quê? Porque o vereador, ele faz parte da estrutura do município. Só para que vocês compreendam. Então, digamos, se o seu carro sofreu um acidente e quem provocou o acidente é o motorista da Câmara de Vereadores do seu município, de redenção. Você não vai processar a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores é um órgão. Você vai, na verdade, processar o município de redenção. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores é um órgão que faz parte de uma pessoa jurídica de direito público interno. Qual é a pessoa jurídica dele? É exatamente o município de redenção. Então, quando você vê as administrações diretas, os legislativos e os judiciários, eles fazem parte de um único ente, que é exatamente o ente político.
Já no caso das administrações indiretas, vocês têm outras pessoas jurídicas. Então, qualquer problema que você tem com a autarquia, então, digamos, você tem um problema com a Unilab, quem é que você vai processar? É a União ou a Unilab? Você tem que processar a Unilab, porque a Unilab é uma autarquia, e como autarquia, ela tem personalidade jurídica própria. Se ela tem personalidade jurídica própria, então é ela que vai ser processada, e não a União. É diferente se você for processar um fiscal do Ministério do Trabalho. Porque qualquer erro do fiscal do Ministério do Trabalho, quem é que responde? É o seu ente empregador. Quem é o ente empregador? É a União. Então, qualquer deslize de um fiscal do Ministério do Trabalho, quem responde? É a União. Depois a União pode cobrar internamente, mas quem responde é a União. Por isso que eu coloquei essa observação. Os itens marcados de amarelo não faz parte das pessoas jurídicas de direito público interno, mencionadas nessas colunas. Por quê? Porque são entes que têm personalidade jurídica própria. Então, tanto a autarquia, quanto as fundações públicas, quanto as empresas públicas, quanto a sociedade de economia mista, os delegatários de serviço público, os sistemas sociais autônomos e o terceiro setor, as organizações do terceiro setor, todos eles têm personalidade jurídica de direito, aliás, têm personalidade jurídica própria. Pode ser de direito público, no caso das autarquias e fundações públicas, e todas as demais é personalidade jurídica de direito privado. Ok? Entendido? Alguma dúvida? Então, pessoal, Professor, só um instantezinho, deixa eu só complementar aqui a ideia e eu lhe faculto a palavra, tá bom? Só um instante, por favor. Essa estrutura que eu estou mostrando para vocês é uma estrutura geral do Estado brasileiro. Então, o que é que acontece? Se você for pegar cada uma dessas estruturas, você vai ver mais coisas, mas você vai ter que ver por dentro dessa estrutura, tá certo? Então, por isso que eu estou colocando para vocês. Isso aqui é um panorama geral. Ainda pode existir algumas especificidades? Vão existir especificidades. Mas aí o que é que acontece? Você tem que entender a legislação de cada um desses entes, para você entender melhor as especificidades, ou seja, as questões mais específicas daquela determinada pessoa jurídica. Pronto, pode perguntar. só como o professor disse que essa questão de incluir os municípios foi a partir da Constituição de 1988. E antes dessa criação dos municípios como um dos entes, como é que era essa administração? O Estado, ou seja, como sabemos que o Estado tem uma extensão grande, né? Quem eram as pessoas que administravam esses espaços hoje que são chamados de municípios? Se tinha um representante do poder estadual nesses territórios, que hoje são municípios. Os municípios eram considerados instituições sui generis, ou seja, que não tinha natureza definida, era uma natureza estranha. E os constituintes de 88, eles preferiram colocar os municípios como tendo uma natureza de membros da federação, e aí deram mais autonomia a eles. Eles seriam mais relacionados à desconcentração do que à descentralização, estavam mais ligados a uma ideia de desconcentração do que de descentralização. Ok? De nada. Na maioria dos países de vocês também têm municípios, né? Alguns, eu acho que chamam de províncias e tudo mais. Então, só que, como vocês são estados unitários, esses entes que vocês encontram dentro dos países de vocês, eles estão mais ligados à desconcentração do que à descentralização. Tá certo? Porque a descentralização tem um certo grau de autonomia. E geralmente você não tinha nessas áreas ou nesses setores. Então, daí você tem essa diferença. Tá certo? E aí a gente tem que ver o modelo de cada um para a gente poder especificar em que situação se encaixa aquele modelo que está dentro do seu estado. Tá bom? Então, a gente precisa fazer
porque tem questões bem específicas. Eles são ligados à desconcentração. Mas aí, como são ligados à desconcentração, a gente tem que saber o que é que pode fazer, o que é que não pode. Geralmente são pessoas indicadas por quem exerce o poder do Estado unitário. Então, a situação ela é bem específica. Então, tem que analisar primeiro a Constituição e depois as leis de organização administrativa do seu país, para você definir lá como é a natureza dos municípios, quais são as atribuições deles, e como é que ele vai ser formado e tudo mais. Ok? Por isso que eu coloquei para vocês, eu estou explicando aqui a mais difícil, que é a mais complexa, né? Cheia de nuances, para que depois vocês, entendendo a mais complexa, vocês consigam compreender a dos seus países e possam levar aquilo que vocês acharem interessante aqui no Brasil para ser implementado nos países de vocês. Ok? Pois vamos lá. Então, o governo federal. Só para vocês entenderem aqui o governo federal, tá certo? No governo federal, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E aqui a gente vai tratar de algumas nuances, certo? Onde o poder executivo nós temos a administração direta e a administração indireta. Na administração direta nós temos a chefia do executivo, que por ser o governo federal é exatamente a presidência da República. Os auxiliares vão ser, em regra, os ministérios ou as secretarias. Você tem, como o presidente ele tem a prerrogativa de refazer a organização administrativa, ele pode considerar algumas secretarias com status de ministério. Então, quer dizer que essa secretaria ela não vai responder a nenhum ministério, ela responde diretamente ao presidente. Então, quando a secretaria ela responde diretamente ao presidente da República, então ela também é considerada um auxiliar do presidente da República. Na administração direta, você vai ter aqueles 4 que já vêm desde o Decreto-Lei 200, né, que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade economista, e aí você vai ter os entes paraestatais, as empresas controladas pelo Estado, os serviços sociais autônomos, os delegatários de serviços públicos, e hoje em dia o terceiro setor, que são exatamente essas organizações da sociedade civil. Então, elas estão aí dentro. Dentro do Executivo, também hoje em dia, nós temos uma estrutura que é exatamente o Ministério Público. Mas o Ministério Público, nós dizemos que ele é uma estrutura sui generis. Por que ele é uma estrutura sui generis? Ele é considerado uma estrutura sui generis porque, embora o Ministério Público ele esteja dentro do Poder Executivo, o Ministério Público ele tem um alto grau de independência. Ele não pode ser considerado como se fosse um auxiliar do Executivo, ele não pode ser considerado da administração direta. Então, como ele está dentro do Executivo, mas ele tem um maior grau de autonomia, de independência do Executivo, então por isso que dentro do linguajar jurídico, nós dizemos que ele tem uma natureza sui generis, ou seja, uma natureza que você não consegue explicar. Por quê? Porque ele não segue a regra geral. Certo? Então, só para você entender, dentro do Executivo nós temos essa natureza sui generis, que são exatamente do Ministério Público. No Poder Legislativo Federal, nós temos, como eu já disse a vocês, o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional ele é formado pelas duas casas, né? Pela Câmara dos Deputados, que representa o povo, e pelo Senado Federal, onde os senadores representam os seus estados-membros. Ok. Explicou aí dentro da teoria da federação, mais especificamente a lei da participação. O Senado existe por conta da exigência da lei da participação, que faz parte da teoria da federação. Se você quiser ver um pouquinho mais disso daí, estude nas formas de Estado e estude o federalismo. Que quem estuda o federalismo, ele estuda exatamente esses dois princípios fundantes ou fundamentais da federação, que são exatamente a lei da autonomia e a lei da participação. Mas dentro do Poder Legislativo, nós também encontramos uma estrutura sui generis, que são exatamente os tribunais de contas. No caso, a nível federal, nós temos o Tribunal de Contas da União, porque, embora eles façam parte do Poder Legislativo, eles também têm um certo grau de independência ou de autonomia frente à direção do Poder Legislativo.
Então, por isso que nós dissemos que o Tribunal de Contas da União ele está vinculado ao Poder Legislativo, mas como ele tem um tratamento diferenciado, por quê? Porque ele tem um certo grau de independência maior do que qualquer outra estrutura ou órgão dentro do Poder Legislativo, então também eles têm a natureza sui generis. E por fim, nós temos o Poder Judiciário, e aí o Poder Judiciário ele é um pouco mais complexo, e aí a gente poderia, em outras aulas, analisar o organograma do Poder Judiciário. Ok? Eu pergunto a vocês, vocês conseguiram compreender tudo aquilo que foi repassado aqui para vocês? Toda essa estrutura aí? Ou seja, depois